Capítulo 2. Para Goiás. Daí a dia seguiam ambos para Santos, de lá para São Paulo, e tomavam a estrada de Goiás. Soares, à medida que ia reavendo a antiga intimidade com o filho do comendador, contava-lhe as memórias da sua vida durante os 8 anos de separação, e à falta de coisa melhor, era isto que entretinha o médico nas ocasiões e lugares em que a natureza não lhe oferecia algum espetáculo dos seus. Ao cabo de umas quantas léguas de marcha, estava Camilo informado das rixas eleitorais de Soares, das suas aventuras na caça, das suas proezas amorosas, de muitas coisas mais, umas graves, outras fúteis, que Soares narrava com igual entusiasmo e interesse. Camilo não era espírito observador, mas a alma de Soares andava-lhe tão patente nas mãos que era impossível deixar de a ver e examinar. Não lhe pareceu mau rapaz, notou-lhe, porém, certa fanfarronice em todo o gênero de coisas, na política, na caça, no jogo e até nos amores. Neste último capítulo havia um parágrafo sério. Era o que dizia respeito a uma moça que ele amava loucamente, de tal modo que prometia aniquilar a quem quer que ousasse levantar olhos para ela. É o que lhe digo, Camilo, confessava o filho do comerciante. Se alguém tiver o atrevimento de pretender essa moça, pode contar que há no mundo mais 2 desgraçados, ele e eu. Não há de acontecer assim, felizmente. Lá todos me conhecem. Sabem que não cochilo para executar o que prometo. Há poucos meses, o Major Valente perdeu a eleição só porque teve o atrevimento de dizer que ia arranjar a demissão do juiz municipal. Não arranjou a demissão e, por castigo, tomou taboca. Saiu na lista dos suplentes. Quem lhe deu o golpe fui eu. A coisa foi... Mas por que não se casa com essa moça? Perguntou Camilo, desviando cautelosamente a narração da última vitória eleitoral de Soares. Não me caso porque... Tem muita curiosidade de saber? Curiosidade de amigo e nada mais. Não me caso porque ela não quer. Camilo estacou o cavalo. Não quer? Disse ele espantado. Então por que motivo pretende impedir que ela... Isso é uma história muito comprida. A Isabel... Isabel? Interrompeu Camilo. Ora, espere. Será a filha do Dr. Matos, que foi juiz de direito há 10 anos? Essa mesma. Deve estar uma moça. Tem seus 20 anos bem contados. Lembra-me que era bonitinha aos 12. Mudou muito, para melhor. Ninguém a vê que não fique logo com a cabeça voltada. Tem rejeitado já uns poucos de casamentos. O último noivo recusado fui eu. A causa por que me recusou foi ela mesma que veio dizer. E que causa era? Olha, senhor Soares, disse-me ela, o senhor merece bem que uma moça o aceite por marido. Eu era capaz disso, mas não o faço porque nunca seríamos felizes. Que mais? Mais nada. Respondeu-me apenas isto que lhe acabo de contar. Nunca mais se falaram? Pelo contrário, falamos-nos muitas vezes. Não mudou comigo, trata-me como dantes. A não serem aquelas palavras que ela me disse e que ainda me doem cá dentro, eu podia ter esperanças. Vejo, porém, que seriam inúteis. Ela não gosta de mim. Quer que eu lhe diga uma coisa com franqueza? Diga. Parece-me uma grande egoísta. Pode ser, mas sou assim. Tenho ciúmes de tudo, até do ar que ela respira. Eu, se a visse gostar de outro e não pudesse impedir o casamento, mudava de terra. O que me vale é a convicção que tenho de que ela não há de gostar nunca de outro, e assim pensam todos os mais. Não admira que ela não saiba amar, reflexionou Camilo, pondo os olhos no horizonte como se estivesse ali a imagem da formosa súdita do czar. Nem todas receberam do céu esse dom, que é o verdadeiro distintivo dos espíritos seletos. Algumas há, porém, que sabem dar à vida e à alma a um ente querido, que lhe enchem o coração de profundos afetos, e deste modo fazem jus a uma perpétua adoração. São raras, bem sei, as mulheres desta casta, mas existem. Camilo terminou esta homenagem à dama dos seus pensamentos, abrindo as asas a um suspiro que, se não chegou ao seu destino, não foi por culpa do autor.
O companheiro não compreendeu a intenção do discurso e insistiu em dizer que a formosa goiana estava longe de gostar de ninguém e ele ainda mais longe de lhe consentir. O assunto agradava aos dois comprovincianos. Falaram dele longamente até o aproximar da tarde. Pouco depois chegaram a um pouso onde deviam pernoitar. Tirada a carga dos animais, cuidaram os criados primeiramente do café e depois do jantar. Nessas ocasiões, ainda mais pungiam ao nosso herói as saudades de Paris. Que diferença entre os seus jantares dos restaurantes, dos boulevards e aquela refeição ligeira e tosca, num miserável pouso de estrada, sem os acepipes da cozinha francesa, sem a leitura do Figaro ou da Gazette des Tribunaux. Camilo suspirava consigo mesmo. Tornava-se então ainda menos comunicativo. Não se perdia nada porque o seu companheiro falava por dois. Acabada a refeição, acendeu Camilo um charuto e Soares um cigarro de palha. Era já noite. A fogueira do jantar alumiava um pequeno espaço em roda, mas nem era preciso, porque a lua começava a surgir de trás de um morro, pálida e luminosa, brincando nas folhas do arvoredo e nas águas tranquilas do rio que serpeava ali ao pé. Um dos tropeiros sacou a viola e começou a gargantear uma cantiga que a qualquer outro encantaria pela rude singeleza dos versos e da toada, mas que ao filho do comendador apenas fez lembrar com tristeza as volatas da ópera. Lembrou-lhe mais. Lembrou-lhe uma noite em que a bela moscovita, molemente sentada num camarote dos italianos, deixava de ouvir as ternuras do tenor para contemplá-lo de longe cheirando um raminho de violetas. Soares atirou-se à rede e adormeceu. O tropeiro cessou de cantar e dentro de pouco tempo tudo era silêncio no pouso. Camilo ficou sozinho diante da noite, que estava realmente formosa e solene. Não faltava ao jovem goiano a inteligência do belo e a quase novidade daquele espetáculo que uma longa ausência lhe fizera esquecer. Não deixava de o impressionar imensamente. De quando em quando chegavam aos seus ouvidos urros longínquos de alguma fera que vagueava na solidão. Outras vezes eram aves noturnas que soltavam ao perto os seus pios tristonhos. Os grilos e também as rãs e os sapos formavam o coro daquela ópera do sertão, que o nosso herói admirava de certo, mas a qual preferia indubitavelmente a ópera cômica. Assim esteve longo tempo, cerca de 2 horas, deixando vagar o seu espírito ao sabor das saudades, e levando e desfazendo 1000 castelos no ar. De repente foi chamado a si pela voz do Soares, que parecia vítima de um pesadelo. Afiou o ouvido e escutou estas palavras soltas e abafadas que o seu companheiro murmurava. Isabel, querida Isabel, que é isso? Ah, meu Deus, acudam! As últimas sílabas eram já mais aflitas que as primeiras. Camilo correu ao companheiro e fortemente o sacudiu. Soares acordou espantado, sentou-se, olhou em roda de si e murmurou: Que é? Um pesadelo. Sim, foi um pesadelo, ainda bem. Que horas são? Ainda é noite. Já está levantado? Agora que vou me deitar, durmamos que é tempo. Amanhã lhe contarei o sonho. No dia seguinte, efetivamente, logo depois das primeiras 20 braças de marcha, referiu Soares o terrível sonho da véspera. Estava eu ao pé de um rio, disse ele, com a espingarda na mão espiando as capivaras. Olho casualmente para a ribanceira que ficava muito acima do lado oposto e vejo uma moça montada num cavalo preto, vestida de preto e com os cabelos, que também eram pretos, caídos sobre os ombros. Era tudo uma escuridão, interrompeu Camilo. Espere. Admirei-me de ver ali. E por aquele modo, uma moça que parecia franzina e delicada. Quem pensava o senhor que era? A Isabel. A Isabel. Corri pela margem adiante, trepei acima de uma pedra fronteira ao lugar onde ela estava e perguntei-lhe o que fazia ali. Ela esteve em algum tempo calada. Depois, apontando para o fundo do grotão, disse: O meu chapéu caiu lá embaixo. Ah, o senhor ama-me, disse ela passados alguns minutos.
Mais que a vida. Fará o que eu lhe pedir? Tudo. Bem, vá buscar o meu chapéu. Olhei para baixo. Era um imenso grotão em cujo fundo fervia e roncava uma água barrenta e grossa. O chapéu, em vez de ir com a corrente por ali abaixo até perder-se de todo, ficara espetado na ponta de uma rocha e lá do fundo parecia convidar-me a descer. Mas era impossível. Olhei para todos os lados a ver se achava algum recurso. Nenhum via. Vejo que é imaginação escaldada, observou Camilo. Já eu procurava algumas palavras com que dissuadisse Isabel da sua terrível ideia quando senti pousar-me uma mão no ombro. Voltei-me. Era um homem, era o senhor. Eu? É verdade. O senhor olhou para mim com um ar de desprezo, sorriu para ela e depois olhou para o abismo. Repentinamente, sem que eu possa dizer como, estava o senhor embaixo e estendia a mão para tirar o chapelinho fatal. Ah! A água, porém, engrossando subitamente, ameaçava submergi-lo. Então Isabel, soltando um grito de angústia, esporeou o cavalo e atirou-se pela ribanceira abaixo. Gritei, chamei por socorro, tudo foi inútil. Já a água os enrolava em suas dobras, quando fui acordado pelo senhor. Leandro Soares concluiu essa narração do seu pesadelo, parecendo ainda assustado do que lhe acontecera, imaginariamente. Convém dizer que ele acreditava nos sonhos. Veja o que é uma digestão mal feita, exclamou Camilo quando o comprovinciano terminou a narração. Que porção de tolices! O chapéu, a ribanceira, o cavalo e, mais que tudo, a minha presença nesse melodrama fantástico, tudo isso é obra de quem digeriu mal o jantar. Em Paris, há teatros que representam pesadelos assim, piores do que o seu, porque são mais compridos. Mas o que eu vejo também é que essa moça não o deixa nem dormindo. Nem dormindo. Soares disse estas duas palavras quase como um eco, sem consistência. Desde que concluíra a narração e logo depois das primeiras palavras de Camilo, entrara a fazer consigo uma série de reflexões que não chegaram ao conhecimento do autor desta narrativa. O mais que lhes posso dizer é que não eram alegres, porque a fronte lhe descaiu, enrugou-se-lhe a testa e ele, cravando os olhos nas orelhas do animal, recolheu-se a um inviolável silêncio. A viagem daquele dia em diante foi menos suportável para Camilo do que até ali. Além de uma leve melancolia que se apoderara do companheiro, ia-se lhe tornando enfadonho aquele andar de léguas e léguas que pareciam não acabar mais. Afinal, voltou Soares à sua habitual verbosidade, mas já então não podia vencer o tédio mortal que se apoderara do mísero Camilo. Quando, porém, avistou a cidade, perto da qual estava a fazenda onde vivera as primeiras auroras da sua mocidade, Camilo sentiu abalar-se-lhe fortemente o coração. Um sentimento sério o dominava. Por algum tempo, ao menos, Paris, com os seus esplendores, cedia o lugar à pequena e honesta pátria dos Seabras.